Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Pretoteca. Eu me chamo Cíntia Martins e na minha companhia hoje, Larissa Alves. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Cíntia. Sempre um prazer estar aqui ao seu lado no Pretoteca também, trazendo aí convidados super especiais, né? Exatamente, sempre discutindo assuntos muito relevantes dentro da nossa temática, porque o nosso nome fala muito, né? Pretoteca já explica bastante coisa aqui. Estamos aqui tratando desses assuntos, um assunto até que a gente já trouxe em outros momentos aqui no Pretoteca, de uma forma diferente. Vamos falar de afroturismo. A gente trouxe lá atrás mulheres que viajam sozinhas, que também tem essa temática, mas hoje a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Recentemente, né, houve uma reunião entre o presidente da Embratur, que é o Marcelo Freixo, e coletivos, né, pessoas que já promovem o afroturismo de alguma forma aqui no Brasil, até porque há um interesse do Brasil de estreitar laços, né, com países africanos, de trazer esse olhar afro para o turismo brasileiro e também africano. Então, sem mais delongas, vamos apresentar nosso convidado, Lari. Vamos, para quem acompanha a gente no YouTube já não está muito surpresa, Exatamente, né? já viram. Já viram, mas a gente fala aqui agora, porque para conversar sobre esse tema, para aprofundar bastante sobre isso, a gente recebe agora Uber Clemente, profissional do turismo e da hotelaria há 25 anos, fundador da startup ESG Afroturismo Hub. Muito obrigada, viu, pela sua presença, estar aqui presencial com a gente no Pretoteca. É uma honra, viu, Uber? Valeu, Uber. A honra é minha estar com vocês aqui, assim, já sou fã do programa há muito tempo, ouço há muito tempo. Ele é mesmo, gente, ele deu detalhes, falou de tudo, o horário que a gente está no ar, o que a gente falou, ele sabe. Certinho, e é muito maravilhoso a gente estar se aquilombando, né, dentro dos nossos movimentos, enfim, para a gente falar de tudo que a gente tem feito e tal, porque eu costumo dizer que a gente está construindo uma nova sociedade preta, né? Porque ainda esse país não foi pensado para nós em nenhum momento, em nenhum lugar, assim, em termos de inclusão, e a gente está construindo essas inclusões sociais através das nossas atividades, através dos nossos movimentos, e tá aqui, então, é lindo. A gente une as causas, né? Exatamente, a gente já tem essa temática, vamos falar bastante sobre isso. Essa questão essa expressão afroturismo, às vezes não fica muito explicada, né, para todo mundo, por isso que a gente está aqui para elucidar, mas nos últimos anos a gente viu muitos grupos, né, incentivando esse turismo com esse olhar afro, o olhar do preto e não o olhar do colonizador, que surgiram e deram super certo, né? Vou citar aqui só por alto para não esquecer ninguém, o Diaspora Black, que já faz isso há bastante tempo, de levar as pessoas para conhecerem a história do Brasil com olhar preto. E, cara, se você for atrás, a fundo, o Brasil só tem todas as raízes fincadas na história preta, na história triste ou não, né? Principalmente na história da escravidão. Sei lá, você vai na Liberdade, que é um bairro japonês em São Paulo, ele foi completamente... A nossa história foi praticamente apagada dentro daquele bairro. Então, o afroturismo é para mostrar a história real por trás daquilo ali que tentaram apagar, né? Exatamente. O turismo, né? Quando a gente fala no turismo, principalmente o turismo de lazer, ele é a principal atividade de lazer que as pessoas fazem quando tem essa possibilidade. Estão de folguinha. Estão de folguinha e tal. Quando a gente fala de sonhos pessoais, né? Ah, eu quero me estabelecer, quero ter uma vida financeira legal, quero comprar uma casa, enfim. E o terceiro ou quarto sonho é sempre viajar, sempre praticar o turismo. E através do turismo é onde a gente se conecta com mais histórias, a gente se conecta com mais outras realidades, aprende sobre outras culturas e tal. E quando a gente une isso com o afroturismo, a gente une com a conexão com a nossa verdadeira história através de uma atividade turística. Porque muitas vezes, né, ou a maioria das vezes aqui no Brasil, a nossa história não foi contada como ela realmente é, né? O bairro da Liberdade é o maior exemplo disso aqui em São Paulo. Porque as pessoas hoje remetem à cultura oriental, mas o nome é Liberdade por causa de uma história negra. Conta pra gente. Eu sei que você não veio aqui só pra isso, Tem o tour, mas eu vou fazer um spoilerzinho, tá? O nome se chama Liberdade porque o soldado Chaguinhas, né, ali onde é o Largo da Liberdade hoje aqui em São Paulo, no metrô Liberdade, a saída do metrô Liberdade, era onde era a forca. Né? O bairro da Liberdade foi o primeiro praticamente pelourinho aqui de São Paulo, e era o Largo da Forca, onde as pessoas condenadas e tal eram enforcadas. Esse soldado preto, supostamente ele foi condenado por ter incentivado uma rebelião, algo do tipo, enfim, foi ser enforcado ali,
E quando ele foi ser enforcado, a corda arrebentou 3 vezes. Essa é a versão resumida, tá? Tem uma versão um pouco maior. Vai ter que fazer o tour, gente. Tem que Aqui fazer é o só... tour. Só spoiler, né? E a corda arrebentou 3 vezes. Na terceira vez que a corda arrebenta, os populares começam a gritar liberdade. Olha só. E aí, com esses gritos de liberdade, ele acabou sendo assassinado mesmo assim, né? Eu não ia deixar assim, barato, né? não ia Para um deixar homem negro barato, naquela enfim. época. Mas todo aquele entorno ali tem uma história negra incrível, porque assim, de resistência, de vários contos, porque a primeira igreja que foi permitido que os negros frequentassem fica ali. O primeiro cemitério, né, que tinha para as pessoas pretas fica ali na região da Liberdade, enfim. Nós, os pretos de São Paulo, o nosso primeiro lar foi o centro de São Paulo, por causa dos rios, né? Ali, a cidade de São Paulo é fundada naquele lugar ali, na Sé, né, aquela região central, porque ali tinha o encontro dos rios, né, de vários rios que se existiam. E a primeira fonte de renda, o primeiro lugar que as pessoas negras começam a ter renda é no entorno dos rios, porque aí vem as lavadeiras, vem toda uma parte que economicamente começa a se desenvolver ali. Sim. Aí você tem a história de Tebas, que foi um dos grandes pioneiros da construção naquela época, um ex-escravo que tem participação na fachada da Catedral da Sé, de vários monumentos que tem ali, né, vários prédios que tem ali no centro de São Paulo. É o primeiro que desenvolve uma arquitetura através da pedra, porque muita coisa era feita no barro. A gente tem a história que ali também pode falar sobre a história de Luiz Gama, que está ligada ao centro de São Paulo. Tem um busto dele até ali no Largo do Arouche. No Largo né? do Arouche. Enterrado ali na Consolação. Tem a faculdade, né? Sim, o Largo São Largo São Francisco, onde ele Francisco. estudou. Tem toda a parte ali da fonte, né, que tem ali, que foi a primeira fonte que foi feita ali, aonde as pessoas negras conseguiam ter água potável, ali no Lago do Paissandu. Então tem uma história negra que é contada no centro de São Paulo, que através dessa atividade turística, através desse afroturismo, a gente vai descobrir. E não é só a questão do tour, né, Lari? É muito de um peso, uma importância muito maior do porquê é urgente a gente praticar o afroturismo, né? Não, exatamente. E você fala isso, na verdade, num artigo seu publicado no fim do ano passado sobre a invisibilidade do turismo negro no Brasil. Sim. E, sobretudo, em São Paulo, do que a gente estava comentando aqui, porque essa é uma história que muita gente não sabe. Né? Se a gente for pensar bem, muita gente realmente não sabe. Então, eu queria que você dissesse um pouco sobre o cenário, como você enxerga o cenário no Brasil em relação ao turismo, o turismo negro. Eu acho que o turismo negro está crescendo porque nós somos sempre resistência, né? Então, se não fazem, nós vamos lá e nós fazemos. Então, a gente tem vários coletivos que têm se desenvolvido, como o Bitonga Travel, que é de mulheres pretas viajantes, tem o Diaspora.black, que empreendeu através de startup, né, mesmo para fazer essas viagens. Tem o Guia Negro, que é muito importante, que é o nosso principal informativo sobre o afroturismo. E a gente tem desenvolvido essa temática porque hoje o turismo brasileiro não nos enxerga como consumidor. As pessoas negras do Brasil o turismo não olha para a gente ainda como um consumidor. Nós praticamos turismo porque é um direito nosso, a gente quer fazer e tal, mas a gente está sempre sujeito a passar por várias microagressões porque o turismo não enxerga a gente como um consumidor normal. Então, se você vai frequentar um hotel de um porte um pouco melhor, se você está numa companhia, está voando através de uma companhia aérea, está num assento um pouco melhor, se você está num restaurante que tem um porte um pouco melhor, enfim, você vai estar sempre sendo visto como uma pessoa não pertencente àquele lugar. E só o afroturismo realmente vai conseguir fazer com que a gente transforme essa situação. E aí a própria prática do turismo mesmo, do afroturismo, sendo incentivado principalmente para as comunidades, onde tem uma maioria negra, vai fazer com que as pessoas pretas, principalmente as periféricas, comecem a praticar turismo. Porque uma das nossas metas, um dos nossos focos, né, como afroturismo, é trazer essas pessoas a fazerem um turismo. Porque a gente tem lugares super acessíveis, lugares até com acesso gratuito, como o Museu Afro Brasil, o recém-inaugurado Museu das Favelas aqui em São Paulo, enfim.
que tem um acesso gratuito, mas essas pessoas não se sentem pertencentes desse movimento. Acaba que você vai vendo que o público é majoritariamente branco A desses maioria. locais. Acho importante que eles frequentem e saibam e façam o afroturismo, até para tentar acabar com um problema que foi criado pelos brancos, né? A escravidão. Exatamente. Mas é importante que a gente acesse esses lugares para tentar ocupar os nossos lugares, entender a nossa importância, né? E contar as nossas próprias histórias. Exatamente. Porque o que acontece? Muitas vezes a pessoa preta, né? De uma média classe, uma classe até um pouco mais baixa, enfim, ela vai até ter recursos financeiros que ela vai juntar, que ela vai ali acumular, programar para praticar esse turismo. Mas ela sempre, muitas vezes, vai estar nos mesmos lugares. Porque ela, muitas vezes, por exemplo, assim, muitas pessoas pretas sonham em conhecer Salvador, que é onde tem a maior população negra em termos de porcentagem. Mas muitas vezes ela tem medo do próprio aeroporto. E com razão, porque é um ambiente hostil. É um ambiente onde ela não se enxerga. A linguagem não é feita para ela. Quando ela vai no atendimento, ela não vai ver ninguém parecido com ela. Quando ela vai embarcar lá no voo, geralmente ela não vai se sentir como uma maioria. Então, se a gente não tem esse movimento inclusivo, né, de se enxergar, de se ver ali naqueles lugares ali, daqueles lugares sendo convidativos, a gente não vai ter essa pessoa preta fazendo esse turismo. E além do tour, né, dessa explicação aqui que você trouxe de saber um pouco mais da história da liberdade, quais são os pontos principais que configuram o afroturismo, né? O hotel precisa estar preparado, você está falando isso? Você está falando que precisa ter uma aeromoça parecida com a gente. Exato. Qual que é essa rota necessária para colocar isso em prática? Vamos fazer um sankofa aqui, né? Vamos fazer um sankofa. O turismo, ele já deveria ter se mexido, o setor do turismo deveria ter se mexido em relação ao racismo há muito tempo. Porque a história momentos históricos do racismo no Brasil está ligado ao turismo. E as pessoas não têm esse conhecimento. 1888 temos o que se chamou de abolição. Ok, vamos dar aquela risadinha sarcástica nesse momento. De 88 até 51, nós não tivemos nenhuma lei que nos protegesse do racismo. Abolição, ok, vão aí para a sociedade do jeito que vocês estão, inclusão zero em todos os setores, e sem nenhuma lei que nos protegesse em relação a isso. Em 1950, o Brasil, naquela década ali, ela se vende como um país que tinha resolvido a questão racial, que nós tínhamos aqui uma harmonia democracia racial, né? Democracia racial, aquela coisa toda, se vendia como o país do futuro e tal. E uma coreógrafa, uma performer, uma pessoa incrível das artes chamada Catherine Durham, é convidada para se apresentar no Teatro Municipal de São Paulo. Teatro Municipal de São Paulo e o Teatro Municipal do Rio eram os principais palcos da época para shows, para apresentações. Ela é convidada para ser a principal atração, mulher negra, vai se hospedar num hotel no centro de São Paulo, um hotel de luxo na época, e o gerente geral do hotel vira para ela e fala assim: nós não hospedamos pessoas pretas aqui nesse hotel, mulheres pretas, nem mulheres de cor, pessoas de cor. Absurdo. Ela vai para a coletiva, como já está ligada a direitos civis, aquela coisa toda e tal, americana, vai para a coletiva de imprensa e fala sobre isso, fala sobre a questão do racismo que ela sofreu, tem uma repercussão internacional absurda, que cai o mito, né, da democracia racial. E aí o senador Afonso Arinos cria a primeira lei de combate ao racismo no Brasil, que é a Lei Afonso Arinos, em 1951. Ali, o setor já deveria ter falado: bom, vamos se mexer, vamos fazer alguma coisa. Vamos para quem é a primeira pessoa preta a utilizar a Lei Afonso Arinos no Brasil? Glória Maria. Esse episódio veio à tona agora com a morte dela, né? Uma reportagem que ela ia fazer. Enfim, pode falar. Glória Maria, nos anos 70 ali, com exatamente a mesma situação que ela foi tentar se hospedar num hotel. E olha que é o mais louco da gente pensar.
ambas estavam em viagem de trabalho. E até hoje, quando a gente vai falar dessas questões, se você fizer qualquer busca rápida, você vai ver ainda que acontece e muito essa questão desse racismo que acontece no atendimento, que acontece nos lugares do turismo no Brasil. Então, a gente precisa, urgentemente, que se a história não ensinou, a gente precisa acelerar essas pautas, falar sobre essas pautas, porque por mais que o afroturismo vai tentar incentivar as pessoas pretas a viajarem, a praticarem o turismo, se a gente não começa a falar com o mercado, para falar, olha, temos problemas sérios sobre racismo que acontece cotidianamente, que acontece sempre, a gente vai estar sempre criando um movimento que muitas vezes não vai ser complementar. Então, quando a gente fala desses pontos do afroturismo, e ontem foi até interessante, né? Eu sei que a gente não está no tempo aqui de falar temporalmente, mas a reunião tinha acabado de ser, foi ontem, né? Com a Embratur, enfim, com o Freixo. E era um dos pontos que a gente falou muito sobre isso. A gente precisa preparar o nosso mercado. Essas ações de preparo do mercado têm que ser liderado por pessoas negras que já atuam no afroturismo, para a gente realmente preparar o mercado para ser antirracista, para ter mais pessoas pretas se sentindo à vontade para estar viajando, para estar frequentando restaurantes, para estar se hospedando em hotéis, enfim. E na prática, seria assim, para a gente deixar mais exemplificado, seria como na prática essas agências, empresas poderiam atuar ali de fato nisso? Eu falo porque o afroturismo foi uma das discussões também da WTA, América Latina, uma das maiores e mais importantes feiras do turismo do continente, que aconteceu aqui em São Paulo, essa feira, e esse foi um assunto levado para lá, né? Então o que seria na prática que essas agências de turismo poderiam fazer para começar ali já, né, mexer ali? Cíntia, estava falando sobre uma situação que você passou. Compartilhe com a gente, que aí vai ser o exemplo prático. Vamos trazer o exemplo para ele trazer a solução para a gente. Até enquanto você falava agora, eu ia inserir aqui em algum momento que eu sou carioca, né? Semana passada eu estava no Rio de Janeiro, sem pensar no tempo aqui, né? Mas as pessoas vão poder ouvir depois, o tempo que vocês quiserem ouvir. Recentemente estava em casa, né? A minha casa, Rio. Minha mãe continua morando na região periférica, Zona Norte. Eu cheguei pelo Santos Dumont, que é o centro da cidade, e fiquei por ali para ficar mais perto da praia. Fomos eu e uma amiga de São Paulo, ela fazia tempo que não ia ao Rio, e viria outra de Brasília e ia encontrar a gente mais tarde, por volta de 11 da manhã. A gente estava ali no Arpoador, tem um hotel bem de frente, passamos para comprar uma água para poder usar o banheiro, isso é comum em todos os estabelecimentos, né? É difícil, não é que não vão deixar você entrar, mas a gente fica constrangido, é melhor consumir para poder usar o banheiro. E aproveitamos para perguntar, nossa amiga está chegando, podemos deixar a mala dela aqui? Somos negras, eu e essa amiga que já estava comigo. A que estava chegando é uma mulher branca. Ah, não, porque o hotel está com lotação máxima, porque não tem como deixar aqui, não sei o quê. A gente entendeu, mas assim, já fico com o meu racistômetro aceso. Eis que a menina chega mais tarde, por volta de 11 e pouca da manhã, faz exatamente a mesma pergunta, o mesmo movimento. A gente estava monitorando a chegada dela, a gente na praia, o hotel de frente para a praia. Chegamos, ela estava sentadinha na mesa do hotel, com a cervejinha, fazendo as coisas que tinha que fazer, ainda de roupa comum, conseguiu deixar a mala na recepção. De repente, já não estava mais esgotada, já não estava mais com a lotação máxima. Ela conseguiu, com a maior tranquilidade, deixar a mala na recepção, enquanto outras duas mulheres negras pediram a mesma coisa e não foram liberadas. Também no Rio de Janeiro, eu consegui realizar um sonho que era da minha mãe. Desde criança, eu ouvia ela falar isso. Meu sonho um dia é ir para o Copacabana Palace. Levei a véia no aniversário de 71 anos dela. Nós na piscina, hospedadas. Um homem negro, que é o que é mais triste, né? O sistema faz a gente se virar contra a gente mesmo. Ele não está acostumado a ver pessoas como nós ali, e perguntou se estávamos hospedadas. Cara, o que eu estaria fazendo de biquíni dentro do Copacabana Palace se eu não tivesse hospedada, entendeu? Então, são pequenas violências, assim. Ele até tentou ser sutil de alguma forma, e ser conversando com o cara era suburbano igual a gente, na nossa raiz. Então, assim, é a nós contra nós mesmos, né? Um sistema que vai nos empurrando contra nós e sem preparar para receber a gente. É uma pessoa que está prestando um serviço, é uma troca ali, né? Então, Exatamente. Foi uma violência que a minha mãe, muitas vezes, por ser de um ambiente
onde a maioria é de pessoas negras, ela não entende tanto quando você fala de questões raciais. Quando ela se vê num lugar daquele, olha em volta, mãe, só tem a gente. Aí ela ficou chateadíssima. Por que você perguntou pra gente? Ela perguntou pro cara, só pra gente, se a gente tá hospedado aqui. E aí você começa a abrir a cabeça dessas pessoas que o racismo silenciou por muitos anos, né? Exatamente. Os exemplos... Obrigado. Imagina, falei a beça, gente. Não, imagina, mas por que é muito importante a gente pensar sobre isso? Porque aconteceu agora. Sim, isso foi... Um foi semana passada e o outro tem um ano. Então eu narrei a Catherine Durham, narrei Glória Maria, e você... Nada mudou, né? E por que nada muda? Porque se você não investir de verdade, é contratar consultoria, é fazer letramento, é fazer acompanhamento para que o racismo seja combatido naquele ambiente, não vai acontecer organicamente. Hoje o que o mercado, quando eu principalmente que atuo, eu hoje a minha empresa, eu tenho essa empresa, eu fundei essa startup justamente com esse intuito, de virar para o mercado e falar, vocês precisam investir para que mude o atendimento, para que as coisas aconteçam. E se você não faz esse investimento em profissionais que vão dar esse letramento, que vai mudar a visão do atendimento, que vai mostrar que, tipo, aquele viés tem que ser combatido, você simplesmente não vai conseguir fazer com que a coisa ande, né? Ande naturalmente. Então, acho que tem que acontecer. Eu desejaria que as empresas do turismo olhassem para o setor e falassem assim, nossa, precisamos ver esse problema, né? Mas, infelizmente, acho que não vai acontecer tão cedo. O que precisa acontecer é entender que pessoas pretas vão cada vez mais estar acessando esses lugares e estar ocupando esses espaços. E esse investimento ele vai precisar acontecer para esse atendimento, porque muitas vezes o problema não é o staff. Se você nunca treinou esse staff, se você nunca fez com que esse staff entendesse o que ele está fazendo, mesmo, infelizmente, até sendo pessoas pretas que vão estar ali exercendo algumas funções, a coisa não vai mudar, porque estruturalmente a gente foi constituído para ser dessa forma. Então, o afroturismo ele traz essa proposta de realmente realizar essa quebra desse investimento, de fazer com que... E o mais louco da história toda é que o conceito de hospitalidade da hotelaria é bem receber. Todo mundo, né? E como é que uma pessoa preta hoje ela pode se sentir bem recebida dentro desses ambientes que não foram preparados para bem receber? E o que mais, né, e algumas pessoas que dão treinamentos para o setor, que dão letramento para o setor, a gente investe muito no olhar. A gente investe muito na questão do visual. Porque muitas vezes, e aí, Larissa, você, mulher preta, mas com a pele clara. Ainda temos essa questão no Brasil, né? Sim. Pode até, de repente, passar. Mas eu e a Cíntia, e muitos pretos, muitas vezes, que vão estar em outros padrões, em outras situações, assim, às vezes vai ser muito na reação imediata. Porque a cor da pele é a primeira que chega, né? Independentemente, que nem deveria ser assim na sociedade, mas a gente sabe que muitas vezes um carro que você ocupa te abre mais portas, mas não importa o carro que você ocupe, a sua cor vai chegar primeiro, né? Vai chegar primeiro, e esse olhar a gente investe muito no treinamento para combater, porque é um viés de confirmação. Porque, assim, o funcionário, muitas vezes, ele já vai ter um temor que é enviesado pela gestão, enfim, de olhar para aquela pessoa e não enxergar que aquela pessoa pode estar ali, que a gente precisa trabalhar e combater. E aí, quando até o Freixo falou sobre essa questão da gente fazer esse intercâmbio cultural com a África e tal, até me surgiu uma preocupação, e a gente até debateu isso, porque, assim, se hoje a gente ainda não consegue receber nem os nossos, como é que a gente vai fazer esse intercâmbio de receber hoje os nossos irmãos africanos para cá, para praticar turismo, de uma maneira que realmente seja segura e tranquila, de ter só uma boa experiência? E a gente até recebe muitos africanos, né, que vêm em situação de fugir, de guerra, enfim. Aqui no centro de São Paulo você encontra muitos africanos e eles só descobrem que o racismo existe quando vêm morar em território brasileiro.
né? Porque de maioria, um país de maioria negra, né? Um continente de maioria negra, eles só vão entender essas violências quando vêm para cá. Exatamente. Às vezes são até, como você mesmo disse, pequenas violências ali. Sim. Sempre me vem à cabeça quando as pessoas falam assim, os gringos. As pessoas pensam no gringo quem? O loiro do olho azul, né? O gringo, tá? Gringo Vindo, já sei tem lá, um dos Estados estereótipo. Unidos, da Europa, não sei. Agora, não pensam nessas pessoas de qualquer país africano como gringo. Eles são pessoas verdade. dos países africanos. É verdade. Eu fui num trade show. Um trade show é um evento que acontece para, às vezes, divulgar um país ou um destino, né? Que no turismo acontece muito e tal, a fim de um país famoso africano, que eu não vou citar nomes. E esse trade show foi... tem a agência que faz a promoção dele é uma pessoa branca, né? Que coordena a agência que faz a promoção desse país no Brasil. A apresentação que você via daquele país africano era praticamente um país europeu. Já até imagino qual é. Que só tinham pessoas brancas praticando turismo, Sim. na maioria das propagandas. Só tinha, por exemplo, o staff era todo negro e era uma apresentação totalmente estereotipada daquele país africano que tem centros urbanos incríveis, tem uma gastronomia incrível, tem várias coisas incríveis, mas era praticamente safari e savana, assim. Nossa, como se você não tivesse mais nada para explorar na exatamente. África, né? Então, assim, o afroturismo, quando a gente fala de estar na liderança de ações de afroturismo, é justamente para isso. É para a gente também começar a incentivar o nosso turismo com o nosso viés, porque nada contra uma pessoa ir para um destino como Gramado. Mas eu quero que as pessoas comecem, principalmente as pessoas pretas e antirracistas, que são aliadas da causa, de comecem a ir para Palmares. Eu ia citar esse exemplo agora, mas pode terminar. Porque assim, é sobre isso. Ou quando for para Salvador, conhecer uma Salvador preta. Não a Salvador, muitas vezes estereotipada, que a gente está cansado de ver acontecer. De não conhecer os lugares pretos, enfim. O afroturismo ele tem uma proposta muito inclusiva de tipo assim, uma pessoa preta que tenha uma religião de matriz africana conseguir ir na recepção no hotel e falar assim, olha, eu preciso ir frequentar o meu lugar de religião africana aqui, aonde tem, né? Hoje vocês conseguem imaginar esse cenário tranquilamente? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Não, E que deveria ser normal. com certeza. Porque se ele perguntar de uma religião cristã, se ele perguntar de uma outra religião oriental, A vai igreja de informar. Nossa Senhora não sei do que fica ali. E vai informar tranquilamente, entendeu? Então, o afroturismo, quando a gente propõe isso, é dessa forma, Sim. entendeu? Afropunk na Bahia. Fui ano passado. Gravamos com eles aqui, vocês acompanharam no Pretoteca. Aquilo é um evento de afroturismo. Já entrou pra rota, né, da cidade. É um evento de afroturismo. Só que eu ainda olho para aquele lugar e do evento em si, em termos de promoção, em termos de captação, enfim, e a gente não vê nenhuma promoção ligada a nós. Nenhuma companhia aérea, nenhuma grande agência, nenhum hotel lança assim uma promoção cativante para que nós, pessoas pretas, falem assim, poxa, vou lá pro Afropunk porque olha essa propaganda aqui, eu tô me vendo e tal, enfim. Então, é esses lugares que a gente quer fazer como afroturismo para que ele comece a acontecer. A gente quer que as pessoas pretas, beleza, vou para um parque aquático, vou para não sei o quê, mas por que também não vamos para um quilombo no interior de São Paulo? Claro. Eu tive em Maceió, não lembro em que ano, foi num feriado desses de 7 de setembro, viagem curta, né? Então não tive muito tempo para muita coisa, mas eu fiz questão de querer passar na casa do Djavan. Só que aí não deu, porque não dava para chegar lá, eu não tenho carro, não sei dirigir, aí não era tão fácil. E o cara falou, não, o centro hoje não é uma boa ideia, tá tudo fechado, porque é feriado, não sei o quê. E aí eu queria muito ter passado no... É o sítio arqueológico que chama hoje, né? Sim, Onde sim. ficou
onde foi o Quilombo dos Palmares. Serra da Barriga. Exatamente, queria muito ter ido, mas também não é tão próximo de Maceió. Pra quem não sabe dirigir, tudo errado, gente. Mas assim, deveria. É um roteiro que eu queria muito ter feito, mas consegui passar ali pela estátua de Gangazumba que tem na orla de Maceió. Porque você começa a querer ver essas coisas, né? A querer saber mais. E aí, Cíntia, assim, ó, por exemplo, vamos falar, o afroturismo, ele tá no Brasil todo. Porque toda a cidade tem uma história preta não contada. Toda a cidade. Então, por exemplo, a gente tem no sul uma mina, que agora esqueci o nome dela, mas depois eu vou passar para vocês colocarem, que ela faz o samba da uva. Olha só que legal. E todo mundo pensa no sul do Brasil, né? Com a festa da uva, com o pessoal vestidinho de gaúcho. Então, ela desenvolveu um produto dentro lá da propriedade que eles têm lá, que é ligado ao enoturismo, enfim. Então, a pisa da uva, ela faz no samba. Que demais. Então, assim, tá em todo lugar. Então, e tem as histórias que são envolvidas. O afroturismo, ele nos conecta com muita coisa, sabe? Então, a gastronomia africana. Vocês já foram em algum restaurante africano? Eu fui aqui em São Paulo uma vez, mas poderia conhecer muito mais, porque São Paulo tem, né, uma gastronomia africana bastante forte. Como é que foi a sensação quando você comeu aquele... Você meio que tenta se reportar, né? A origem daquele lugar, a origem daquela comida, e também você vai se identificando, nossa, isso aqui também tem no nosso prato, né? Também tá aqui no Brasil, porque não tá à toa, né? Veio de algum lugar. É reconexão. Então, o afroturismo, ele tem essa reconexão super importante e com histórias que são importantíssimas. Maria Filipa. Sim. Um grande nome da luta, né? Pela independência da Bahia, pelo fim da escravidão na Bahia. Entendeu? Então, assim, é muito sobre isso e muito ligado a uma atividade turística que a gente faz naturalmente, praticamente em todos os lugares. Então, o afroturismo, ele traz essa questão do turismo afrocentrado para ele gerar todo esse pertencimento através de uma atividade que a gente está acostumado a fazer. E, em contrapartida, ele trabalha toda essa inclusão do ecossistema como um todo. Porque aí a gente quer que tenha mais recepcionistas pretos, a gente quer que tenha mais comissários de voo pretos, a gente quer que tenha mais pessoas pretas trabalhando em todos os setores, a gente quer que tenha pessoas pretas nos marketings das empresas do setor, entendeu? E a gente quer realmente gerar esse pertencimento 360, porque nós merecemos, né? Nós somos pessoas que, assim, fazemos parte dessa comunidade, fazemos parte desse turismo e queremos esse turismo com esse pertencimento. Maravilha. Eu queria chamar aqui para nossa conversa a Rebeca Aletheia, ela que é conhecida do Uber, parceira, né? Ela é idealizadora do Bitonga Travel, que é um coletivo de mulheres negras viajantes. E eu conheci Bitonga pela minha irmã, minhas amigas, elas que já fizeram viagens. É muito bacana, a gente vai entender um pouquinho mais. Vamos rodar um videozinho que ela mandou pra gente, a Rebeca. Bitonga Travel é um coletivo de mulheres negras viajantes das Américas e Áfricas que dá voz, vez e visibilidade para essas mulheres que percorrem, transitam pelo mundo, né? Em 2019, oficialmente, lançamos esse coletivo que hoje já temos mais de 250 mulheres que trazem narrativas de viagem, que inspiram outras mulheres através do blog, através do Instagram, através de podcast, né? Então a gente também tem um podcast que trazem histórias, roteiros, destinos, dores e também muitas felicidades, né? A gente quer trazer muito essa narrativa de que o lazer é o nosso direito, que a gente tem o dever e a gente tem o direito de poder curtir, de poder viajar, né? Que muitas vezes é visto como algo luxuoso. O coletivo Bitonga Travel também, com parcerias, com agências de viagem geridos por mulheres negras e também algumas delas, né, também geridas por homens pretos, mas a gente potencializa empreendimentos de mulheres pretas que atuam no setor turismo, porque a gente sabe que elas fazem um trabalho incrível, um trabalho potente, e então a gente organiza viagens coletivas
com mulheres pretas, trazendo e resgatando muita nossa história enquanto pessoas pretas, né? Em quilombos, em países afrodiaspóricos como Colômbia, a gente faz intercâmbio também, a gente tá agora com uma ida a um intercâmbio para África do Sul, então a gente realiza esse movimento, né? Enquanto mulheres pretas, seja periférica, seja mulheres negras também com poder aquisitivo, mas que a gente possa se sentir segura, né? Que a gente possa viver momentos, experiências e também poder viajar junto, assim como separada, assim como em família, assim como pet, trazendo mesmo narrativas de viagem. Então, minimamente, é isso a Bitonga Travel, é fomento ao afroturismo, tá muito conectada com tudo isso que vocês têm dito, né, nesse programa, que eu acho que é extremamente importante a gente resgatar a nossa história. Então, esse é o meu recadinho para vocês. E se conecte com a gente, Bitonga travel, que se diz travel, né, de permitir percorrer, e Bitonga, que significa uma comunidade, um povo do continente africano, especificamente da cidade de Inhambane, em Moçambique. Um beijo e até o próximo. Queria que você falasse um pouquinho, você que conhece, né, Uber? Conhece a Rebeca, né? São amigos. Ela faz parte do nosso coletivo. Maravilha. Fala um pouquinho sobre esse trabalho. É muito importante, né? Eu vejo, eu vi pela ótica das pessoas que eu conheço que já fizeram esses passeios, já fizeram essas viagens, e o quanto é importante mesmo, né? Você tá ali em grupo, né? Porque tudo isso você se sente segura também, né? Tem várias questões aí em torno do que o Bitonga faz, né, Uber? Uhum. Gente, eu costumo dizer que o futuro é uma mulher preta. Nossa, que sentença forte, né, Uber? Mas o porquê que eu falo isso? Porque se tivesse que ter um plano de recuperação social de tudo que foi tirado, a mulher preta tem que estar no topo. Vai ter que ser o foco, porque é ela que sofre todos os problemas que o racismo estrutural causou com todas as desigualdades. E quando a Rebeca tem a iniciativa da Bitonga, é algo muito potente. Porque também quando a gente começa a fazer pesquisa sobre o racismo no turismo, é a mulher preta que sofre os piores casos de racismo. Uhum. Uma mulher preta viajando sozinha, estando num hotel sozinha, muitas vezes ela é assediada. Uhum. Isso quando ela não é vista como profissional do sexo. Eu já senti isso, sabe? Nas minhas viagens sozinhas. Assim, tá procurando gringo, alguma coisa do tipo. Exatamente. E aconteceu no interior de São Paulo com uma modelo, a Samen, que o cara, ela gravou. Uhum. Ela gravou o assédio que estava acontecendo com ela. Não aconteceu praticamente nada com o agressor. O hotel também lavou as mãos, fingiu que não era com ele. Então, isso é uma doideira. Mas, ao mesmo tempo, a partir do momento em que a Rebeca tem esse movimento da Bitonga Travel, que são essas mulheres pretas viajantes, que cada vez mais vão querer viajar juntos, que aí a potência aumenta ainda mais, você incentiva outras mulheres pretas a ver que é possível. Uhum. E aí você começa a criar até uma rede segura de lugares que elas foram, que conseguiram estabelecer um turismo bacana, sem nenhum tipo de assédio, nenhum tipo de problema. A gente incentiva também as empresas do turismo também a incentivar a acolhê-las dentro de um conceito de pertencimento, de representatividade. Então você cria um movimento muito forte. E os nossos aquilombamentos são incríveis, né? Quando a gente se aquilomba, sai de baixo. Uma pessoa preta viajar, praticar turismo, é algo muito, muito forte mesmo. É muito potente, porque assim... É ousadia, né? É ousadia, porque eu não tenho isso ainda em termos de dados. Mas assim, a gente vê acontecer muito mais pessoas pretas serem paradas para a famosa revista aleatória. Isso aconteceu nessa viagem para o Rio, tá? Também, mais uma, na volta. Minha amiga tem um cabelo black bem cheio, eu tava de trança, eu tirei a trança ontem. Uhum. E aconteceu com ela, revista aleatória. E é um constrangimento absurdo que quando você vai procurar outros casos no Google, só pessoas pretas passaram por isso. E Marielle, inclusive, retém
Ela relatando essa história em 2017 no aeroporto de Brasília. Exato. Então, assim, e aí é um viés de estereótipo que mostra o quanto o racismo estrutural ainda é muito forte no turismo. Então, cada vez mais a gente precisa trabalhar em todo o circuito. Falar sobre isso, dizer sobre isso. Porque, ao mesmo tempo, e aí uma das coisas que as pessoas falam para mim, mas eu conheço várias pessoas pretas que fazem turismo e não falam nada. Eu falei, mas falar sobre racismo é uma violência. Não é fácil. Claro que não. E principalmente quando você está praticando uma atividade de lazer, em que a última preocupação que você quer ter é passar por uma situação racista. Então, o que precisa acontecer urgentemente quando a gente fala do turismo no Brasil é realmente ter um investimento, ter ações afirmativas, ter inclusão de verdade, principalmente no atendimento. As pessoas pretas precisam se ver no atendimento, porque isso é fato. Qualquer lugar que você vai estar, que está ligado a um atendimento, que você tem uma pessoa que é semelhante a você, já cria uma zona de segurança. Vai garantir que não aconteça racismo? Não, mas pelo menos já cria ali um ambiente seguro, que é o pertencimento, que é a representatividade. As empresas precisam investir nesse letramento, precisam investir nesse atendimento antirracista, porque não vai acontecer naturalmente. É uma coisa que a indústria tenta vender que vai acontecer naturalmente e não vai. E aí a gente precisa que seja para ontem, porque Claro. a gente não quer, né, continuar preso, né, a essas questões. A gente não quer continuar ainda com essas limitações que o racismo nos impõe. E é o que é a nossa batalha. Agora, né, dessa reunião com a Embratur, né, que foi o gancho aqui para essa nossa conversa de hoje, como eu disse, né, essas ações de afrofuturismo, eu tenho que confundir, Que é afrofuturismo também, de alguma forma, né? O que a gente está fazendo aqui é afrofuturismo. Exatamente. Essas ações, né, esses coletivos, esses grupos que têm se juntado para fazer o afroturismo, eles deram um boom, né, de uns anos para cá, e isso é muito importante, isso é muito bom, mas foi muito na individualidade, né? Exatamente. Fazendo do próprio bolso, da própria ideia, do sonho, da missão, e agora com o apoio, né, da Embratur, um braço do governo com políticas públicas, com incentivo, né, com dinheiro. O que você sentiu ali daquela conversa? Você acha que vai sair de fato e em quanto tempo você acha que essa evolução pode ser mais palpável? Eu acho que a gente ontem deu o recado, tá? Porque realmente essas individualidades a gente sempre começou a ir se juntando, né, de vários empreendedores conversando entre si, formando coletivos, enfim. E ontem a gente deu um primeiro passo. Agora a gente precisa realmente dar passos mais concretos. Então, os empreendedores que são do setor, praticamente eles se bancam sozinhos. Então, a gente precisa de linhas de incentivo focado nesse empreendedor que está investindo no turismo. A gente precisa começar a ter formações de profissionais do setor focadas e bancadas pelos órgãos públicos, focados no afroturismo. Porque não vai ser qualquer um que vai sair falando assim, eu consigo fazer ou trabalhar com afroturismo. A gente precisa que a Embratur, principalmente, que é uma agência, né, de promoção do Brasil, invista também na capacitação do setor, né, para que o turismo seja realmente antirracista, enfim. E tudo isso a gente já começou a trabalhar ali, juntamente com o Freixo, com a Embratur. A gente quer também que o Ministério do Turismo também abra essa possibilidade para a gente dialogar, para a gente estar com ações mais efetivas também dentro de todo esse contexto. Aqui em São Paulo a gente já começou algum diálogo com a Secretaria Municipal de Turismo, que já foi bacana para a gente começar a fazer algumas ações. E fazer parte do ecossistema mesmo, né? Porque se a gente não está lá dentro coordenando as ações, cuidando das ações, tendo autonomia para montar essas ações, não vai ter nada efetivo, vai ter tudo superficial. Né? Vamos começar colocando as nossas caras nas propagandas, né? Pelo menos isso. E não só isso. Exatamente. Porque é o que eu brinco também, né? Quando a gente fala do setor, porque o que acontece muito
o bicho pegou, coloca a pessoa, nos colocam nas propagandas Pra para mostrar que falar. tá tudo bem. Só que vai ser igual um restaurante. Se você faz uma propaganda do prato muito boa, mas o prato em si não for bom, Exatamente. o efeito não vai adiantar nada. Então, assim, tem que realmente internamente ter, porque cada vez mais o turismo é experiência. Se o hotel que você levou sua mãe tivesse preparado, talvez ela teria a melhor experiência da vida dela. E ela saiu com uma experiência do quanto a gente ainda não conseguiu, A gente tá atrasado, né? o quanto a gente está atrasado dentro do setor. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente consegue quando a gente realiza essas viagens de afroturismo que são bem-sucedidas, são coisas de você chorar, assim. Você chorar. A chefe Melanito do Bill's Restaurante, que é um restaurante africano aqui de São Paulo, ela fala mesmo, assim. Tem pessoas que vêm aqui comer o meu prato e tal, principalmente pessoas mais velhas, que elas começam a chorar porque elas conectam o tempero que é da mãe ou da avó, ou a similaridade, e remete àquele momento, aquele prato, aquela coisa toda. E quando você viaja com afroturismo, que você vai para lugares que são pertencentes à sua história, que fala da sua história, que você se vê em maioria, que você se vê ali dentro de um contexto que você tá bem, você se sente bem, é transformador, assim. Então, afroturismo eu recomendo para todos, principalmente para nós, pessoas pretas. Maravilha. Conversamos aqui com Uber Clemente, profissional do turismo e hotelaria, fundador da startup ESG Afroturismo Hub. Uber, muito obrigada, viu? Foi um prazer Maravilhoso. imenso conversar com você aqui no Pretoteca. Fechado. E se vocês quiserem afroturistar, pelo Isso amor... aí. Precisamos saber por onde a gente vai, quais os caminhos. Mano, assim, vamos gravar depois um outro episódio só com dicas de afroturismo, tá bom, gente? Maravilha. Então já procura o Uber lá, gente. É HUBBER Clemente. Vocês podem chamar ele lá nas redes sociais que vai dar as dicas aí. Ajudar, né, a gente a entender um pouco mais essa importância do afroturismo. E aí Obrigada. depois eu vou recomendar tanto para a Larissa quanto para a Cíntia algumas experiências de afroturismo e depois elas vão falar aqui para vocês, tá Já bom? queremos. Por favor. Obrigada, Uber, pelos Obrigado, seus esclarecimentos aqui, por esse papo tão gostoso, viu? Até breve. Obrigado. Valeu, gente. Tchau, tchau.